Boa noite. Neste momento eu quero fazer aqui uma live falando sobre Davi. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas, ok? Vamos passar aqui de 30 a 40 minutos falando sobre este assunto. Nós observamos a história de Davi, uma história muito linda, muito especial. Um homem segundo o coração de Deus, mas como qualquer ser humano, cheio de imperfeições. Porém, não sendo ele perfeito e havendo pecado, ele pediu a misericórdia de Deus. Nós vemos no Salmo 51, ele suplicando pela grande misericórdia de Deus. E as escrituras afirmam que Deus era com ele, Deus estava com ele. Teve muitos inimigos, enfrentou muitas perseguições, uma vida cheia de lutas, cheia de conquistas, cheia de vitórias, cheia de adversidades, como qualquer ser humano tem, mas ele foi uma pessoa escolhida por Deus. E no Salmo 139 nós temos a expressão do versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor, conhecedor de toda a história na vida de Davi, fez um chamado com ele ainda muito pequeno, ainda muito jovem. Ele foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, que na realidade tinha o objetivo de preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. E o chamado dele é muito interessante, é muito importante nós aprendermos, nós entendermos através deste homem que enfrentou lutas, que enfrentou tempestades, mas que foi um homem segundo o coração de Deus. E 1 Samuel 16, 1 a 13, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está presente o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e mande-o chamar, porquanto não me assentarei em roda da mesa
até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Nós vemos aqui, pessoal, na realidade, um texto super importante. Aí nós temos o chamado de Davi. Vocês observem que Deus ele não atenta para a aparência, mas Deus ele atenta para o nosso interior, para o nosso coração. E nós precisamos, na realidade, entender o chamado de Deus. Nos dias de Davi, Israel passava por um momento de crise, por uma situação muito complicada e trazia muita preocupação. É uma região bastante disputada pelos povos vizinhos. E os hebreus mantinham uma vigilância frequente contra os invasores. Essas disputas territoriais eram constantes e motivadas pela busca de água, de pastagens, de terras melhores, terras cultiváveis, por incompatibilidade religiosa e cultural. E é necessário nós destacarmos aqui que estas situações eram situações bem complicadas, que esses problemas eram problemas sempre aí presentes, mas Deus ele tinha um plano especial para com aquela nação. O que é que acontece? Deus, ele na realidade, ele traz algo muito especial, algo muito importante, e nós vemos aí Samuel, o profeta de Israel, quando ele entra em cena como um verdadeiro presente de Deus. E nós vemos que Samuel é fruto de uma oração impressionante de Ana. E quando Samuel aí, mesmo receoso, que Saul descobrisse qual era a sua missão em Belém, ele foi à casa de Jessé, e aconteceu o que nós lemos aí no texto. Portanto, o que é que nós podemos ver? Davi aí tendo uma vocação especial, uma vocação divina, e Davi ele era pastor de ovelhas. As ovelhas precisavam de constante proteção, porque nos tempos bíblicos havia muitos perigos para o rebanho. Leões, ursos eram comuns estarem ali, e Davi foi este moço que lutava, que estava aí denodadamente, com muita força, com muito objetivo, trabalhando como pastor. Deus já tinha o seu olhar para Davi. E nós observamos Davi aí, nessa vocação, nesse chamado, que é Deus quem escolhe, é Deus que vê o que está em nosso coração, é Deus que nos chama e nos direciona para que nós possamos viver os propósitos dele. E a nossa vocação pode não ser nos moldes de alguns personagens bíblicos, como Abraão, como Moisés, como Davi ou Jeremias, mas Deus ele tem um chamado em nossas vidas. E porque Deus ele é soberano, ele escolhe as pessoas, e um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Ela consiste no total poder, no domínio de Deus de chamar quem ele quer. Ele escolhe. E quando nós analisamos a história de Davi, nós já aprendemos que nem sempre Deus nos dá as informações completas acerca de uma vocação. Mas que o tempo vai passando e nós vamos observando, nós vamos percebendo o quanto Deus está trabalhando em uma vida para que o nome dele ele seja glorificado. Quando atendemos o chamado de Deus e aceitamos a vocação divina, nós experimentamos uma alegria muito grande, experimentamos uma satisfação em nosso homem interior muito forte.
E é Deus quem nos escolhe. O Senhor, Ele vê o coração. O que o homem vê? O homem vê o que está por fora. O homem vê uma inclinação natural, né, que tem o homem de julgar as pessoas, e julga as pessoas por aquilo que eles veem externamente, porque Deus, Ele vê o nosso coração. E a aparência física, as palavras bem colocadas, um gestual coerente com a ocasião de roupas bem escolhidas, a eloquência, a argumentação, o conhecimento, tudo isso na realidade não vale diante de Deus. O que vale diante de Deus é aquilo que está dentro do nosso coração. O contrário também se aplica quando são rejeitados e alvos de preconceito, alvos de que toma o coração de outra pessoa. E a aparência externa não pode determinar o caráter das pessoas. Nós podemos muitas vezes olhar para a pessoa, fazer uma leitura, como ela se expressa, como ela faz, a colocação das palavras, o seu jeito. Mas o que Deus vê é aquilo que está dentro de nós. E como nós somos vistos pelo Senhor, como nós somos vistos por Deus. O texto sagrado diz que os olhos do Senhor estão continuamente passando sobre a terra para fortalecer aqueles que têm o coração voltado para o Senhor. É o Senhor que examina o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele sabe todas as coisas. Ele nos formou. Ele sabe os nossos defeitos. E Deus nos conhece por completo. Ele conhece o nosso caráter. Conhece a nossa visão de mundo. Conhece o nosso futuro. Ele tem planos surpreendentes para nós, assim como ele tinha um plano surpreendente na vida de Davi, um jovem pastor de ovelhas, seria ungido como o novo rei de Israel. E Deus buscava um homem segundo o seu coração. A escolha do Senhor foi a de um jovem imperfeito, mas fiel. Davi não se destacava pelo porte físico, pela sua forma física dos soldados de Saul, mas o coração de Davi agradava a Deus. Nós não somos capazes de ver como o Senhor vê, de saber os pormenores da nossa vida. E Deus, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Por isso que a escolha de Deus é uma escolha muito especial. Nós somos vistos pelo Senhor. De repente o homem não te vê, o homem não te conhece, não sabe o quanto você tem um anelo de trabalhar na obra do Senhor. Mas Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Pense nisso. Como cristãos, nós somos seguidores de Cristo. E é muito importante que nós possamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Olhar para as pessoas com o olhar do Senhor Jesus Cristo. E somos chamados para uma grande missão. Davi foi escolhido por Deus e ungido rei para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. E nós compreendemos aí sobre a soberania de Deus e a vocação divina, que são conceitos que relacionam-se muito forte na vida daqueles que buscam o Senhor, na vida daqueles que abrem o coração para o Senhor. E quando nós buscamos a Deus, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. E Davi foi uma pessoa excelente. Ele tinha a excelência do serviço, ele servia, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por situações bem difíceis, mas Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus. E vejam aí que ele tinha um currículo notável para um serviço excelente. Ele era um pastor de ovelhas. Quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, as referências aí mencionadas chamaram bastante a atenção do rei. Músico admirável, animado, vibrante, valente, guerreiro, ponderado nas palavras, dedicado, obediente.
O rei não perdera tempo e imediatamente chamou. Porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com o rebanho de ovelhas. O mais novo de um total de 8 filhos. O jovem tinha no campo a oportunidade de aprender coisas importantes, de aprender situações importantes. As ovelhas munidas de tanta fragilidade, mas dependiam de um jovem pastor. Os perigos eram muitos que ele enfrentava ali no campo, mas como pastor ele dedicou-se fielmente a exercer a sua função. Então vocês observem que ele não foi ungido assim aleatoriamente, mas bem depois é que ele começou a exercer o seu ministério. Ser pastor era uma tarefa difícil, era uma tarefa árdua, e Davi era corajoso e dedicado, sempre buscando dar o seu melhor, mas ele estava ali aprendendo, ele estava sendo testado. Portanto, para nós exercermos o chamado de Deus, para nós exercermos a nossa vocação, nós precisamos ser testados, ser provados. Não é uma pessoa de qualquer forma, não é uma pessoa de qualquer maneira. Davi foi um músico que louvava ao Senhor com a sua harpa bem tocada, a sua voz bem suave. Isso nós vemos presente no livro de Salmos, os salmos que ele escreveu. O autor de pelo menos 73 salmos. Ele deixou letras grandiosas, letras que falam de adoração, que falam de louvor, que falam de obediência, que falam de reflexão, de angústias, de situações diversas e de muitos sofrimentos. E na musicalidade o salmista expressava sua fé, os seus sentimentos, o seu desejo de adoração ao Senhor. E Davi era uma pessoa sobreexcelente, e a presença de Deus era na sua vida. Fatos importantes, fatos notáveis na vida de Davi, que era o seu desejo, era a presença de Deus em sua vida, o modo dele pensar, as suas atitudes. A bússola de Davi não era o seu eu, nem as suas percepções que os demais tinham a seu respeito. Ele não era uma pessoa que dizia assim: aqui está um profeta, aqui está agora uma pessoa que foi ungida, uma pessoa que foi escolhida. Muito pelo contrário, o que ele dirigia através do seu coração era um coração quebrantado e contrito, e ele clamava pela misericórdia de Deus. Como eu disse antes, foi uma pessoa que teve muitos erros, mas que Deus o escolheu para uma grande obra, porque o Espírito de Deus era na vida dele, o Espírito de Deus era com ele era conduzido pelo Espírito Santo. O texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor era com Davi, em 1 Samuel 16:13, da mesma forma que foi com Josué, que foi com outras pessoas. E nós vemos aí ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo sendo mencionado. E como Deus estava presente ali no Antigo Testamento, capacitando os profetas, capacitando as pessoas. Nesse período, o Espírito Santo habitava nas pessoas para o desenvolvimento das suas tarefas, das suas ações específicas. Já no Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo vindo habitar internamente na vida da igreja. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. E nós observamos que a missão de Davi foi uma missão assim de sobreexcelência. Havia um rei atormentado. Saul foi escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, guiado pelo Espírito do Senhor. Ele conseguiu fazer grandes coisas no início do seu ministério e era admirado por muitas pessoas. Temente a Deus, chegou até a profetizar, 1 Samuel 10:11. E nós observamos constantemente que consultava o profeta Samuel. Essa realidade teve uma duração de pouco tempo, porque logo o rei negligenciou a vontade de Deus, saiu da vontade do Senhor. E nós vemos aí
que Davi, ele era atormentado, Saul, no caso, era atormentado por um espírito maligno, e Davi ia e tocava a harpa, e o espírito maligno se retirava. Vejo a missão de Deus na vida daquele moço, na vida daquele jovem. E o cristão hoje também enfrenta muitos desafios, enfrenta muitas situações, mas nós precisamos nos deixar ser preenchidos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas e deixar que Deus, ele encha os nossos corações. Nós vemos Saul deixou de obedecer ao Senhor. O Espírito se retirou de sua vida e uma sucessão de falhas foi acontecendo na vida de Saul. E nós precisamos ter esse objetivo de deixar o Espírito Santo nos invadir, porque ele quer nos usar. Davi possuía um currículo admirável, músico, valente, educado. Mas há um detalhe que fez toda a diferença nesse currículo da vida de Davi. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. E Davi foi escolhido pelo Senhor, Davi confiava em Deus, e frente aos insultos de Golias, o grande gigante, ele enfrentou esse desafio, ele venceu o gigante, venceu grandes batalhas, venceu grandes situações, porque Deus era na vida dele. Deus, ele quer encher as nossas vidas. Deus, ele quer encher os nossos corações. Deus, ele quer que nós enfrentemos os desafios confiando no Senhor. Os gigantes, evidentemente, se levantarão no nosso dia a dia. Quem era Golias? Conhecido como o guerreiro de Gate. Golias tinha uma altura aproximada de 3 metros e uma armadura extremamente pesada. O importante capacete de bronze e uma lança que parecia o eixo de um tear. Era a imagem da força humana, desejada pelos mais habilidosos exércitos da época. Porém, Davi, ele enfrentou o gigante Golias em nome do Senhor Jesus e teve uma grande vitória. Davi, ele confiava no Senhor, ele confiava em Deus. Portanto, meus queridos, nesta noite, já é noite, né? Nós precisamos aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a nos entregar completamente ao Senhor, a deixar Deus operar em nossas vidas, sabendo que Deus nos escolhe, Deus nos capacita, e ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, nós enfrentamos muitos desafios, como Davi enfrentou. Mas ele foi escolhido por Deus, ele foi escolhido pelo Senhor, não importa. Deus te escolheu, Deus me escolheu. Vamos confiar no chamado do Senhor, vamos confiar no chamado de Deus e vamos deixar Deus trabalhar em nossos corações, trabalhar em nossas vidas de uma forma toda especial e deixar o Espírito Santo ter o completo domínio das nossas vidas. Portanto, vamos obedecer o chamado do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.